E hoje o tema é Entendendo o Agir de Deus. Isso aí. E para falar sobre como entender o agir de Deus, a gente vai ler o texto que está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 16, ou 15 a 17. Ele fala assim: enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse: O Senhor Deus diz isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim, o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês e o seu gado, os seus animais de carga terão muita água para beber. Bom, gente, o que a gente queria falar um pouquinho com esse texto? Esse texto fala nada mais, nada menos do que uma história de um povo que se despreparou, na verdade. Fizeram os cálculos errados com relação à água. E aí, o que aconteceu? Eles foram, quando perceberam que não tinha água ainda em estoque para eles beberem, eles estavam passando sede. E aí, o rei chamou o profeta do Senhor para consultar. E o profeta Eliseu chamou um músico, ele ministrou, e aí Deus deu o direcionamento que eles cavassem, mesmo que eles não estivessem vendo nada. O que a gente quer falar com esse texto? A gente quer dizer o seguinte, que Deus tem, muitas vezes, um projeto, um plano para a sua vida, diante das adversidades que você passa. Muitas vezes você está passando uma luta, você não está enxergando o fim, você está num lugar e você vai despreparado para esse lugar. E você fala assim, o que eu vou fazer agora? E você não confia no seu Deus. Mas quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo, a gente pode não olhar, a gente não olha para as circunstâncias, a gente olha para o agir de Deus. Exatamente. Vocês podem ver por essa história que o povo estava em um local seco, que era provavelmente uma terra árida. Eles estavam precisando da água e eles clamaram ao Senhor. E o profeta falou, cave. Eu fico imaginando assim, o pessoal lá na hora olhando aquela situação, aquele sol torrando, você aquela uma terra Coca-Cola árida. no deserto assim, uma miragem. E Deus falando, cave. Você vai olhar e falar assim, Deus, mas será que tem água debaixo desse terreno tão seco? Fala, cave. O que eu quero dizer com isso? Tantas vezes nós estamos em situações assim, de sequidão na nossa vida. A gente não consegue ver uma solução para a situação e a gente não sabe, né, como entender, como agir, ou então entender o agir de Deus naquela situação. Olha, isso é muito interessante, Mário, porque aqui o texto ele fala que o Eliseu chamou um músico, adorou a Deus, e a adoração gerou a presença de Deus e ele teve o direcionamento. Quer dizer, o que Deus está querendo dizer é adore. Né? Adore quando você achar que não tem solução. Essa é a solução. Olha, muito profundo isso mesmo, Mila, porque a nossa tendência é sermos murmuradores, né? Nós murmuramos por tudo, principalmente quando a situação está difícil. É verdade. Eu tenho visto uma geração, nós temos visto, né? E começar também por nós às vezes. Quantas vezes a situação está difícil e a gente fica... Poxa vida, eu te louvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te sirvo, tanta gente má aí prosperando e eu aqui. Eu vi uma palavra que eu quero dividir com vocês. Você lembra da história de Daniel? Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Orava 3 vezes por dia. Ele não aceitou desfrutar dos manjares, né, se corromper na Babilônia. E mesmo assim, quando ele precisou de uma resposta do Senhor, o que ele teve que fazer? Orar e jejuar. E foram 21 dias até que o anjo conseguisse sair com a bênção dele e dar a resposta. Porque existia uma resistência. Aí o Espírito Santo falou através dessa pessoa que ministrou na minha vida. Falou, muitas vezes você tem bênçãos que existem certas resistências. Porque quando nós somos do Senhor, o inimigo não quer que as bênçãos cheguem à sua vida. Agora, qual é a posição que você vai tomar perante as resistências? Você vai ficar questionando o ímpio que é próspero? Ou você vai guerrear, orar, jejuar, sabe? Então, se você tem que entender o agir de Deus. O maior trunfo do inimigo nas nossas vidas é a gente acreditar que ele não existe. Quando não existe inimigo, para que eu vou lutar? Se não tem ninguém que está lutando contra mim. Eu vou pegar a arma? Se Deus é bom, Deus é uma energia positiva, não sei o quê. E Deus não é isso, gente. Deus é o nosso Criador. Ele existe. Se você começar a ter um relacionamento com Ele, você vai senti-lo no seu coração. Não é algo que a igreja tenta enfiar na sua cabeça. Não é uma coisa que é simplesmente banda de doido com sentimento enganado por um pastor ou padre. Não é. Deus, Ele é real nas nossas vidas. O que nós queremos dizer é, nem sempre o caminho e o agir do Senhor é aquilo que nós queremos.
Mas se você lutar e orar, Ele vai te dar a direção. Ainda que seja uma direção de dor, às vezes é necessário, sabe? Porque isso é interessante. Porque não foi uma dificuldade assim que foi gerada. Foi um despreparo deles mesmo. Um despreparo nosso. Muitas vezes a gente vai para a guerra e Deus quer que a gente esteja se preparando constantemente. A palavra do Senhor fala que a gente tem que estar sempre preparado, buscando na palavra para poder ter armas contra esse mundo, né? Contra as pessoas que são novas na fé, para direcioná-las para o caminho certo. E a gente muitas vezes é negligente com a palavra de Deus e negligente com ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Verdade. Se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, ouvir a voz dele, mas você não o conhece, não o busca, não ora, você não vai conseguir entender que aquilo vem ou não de Deus. Você vai agir pelos seus sentimentos. Você é fruto das suas escolhas. Às vezes nós escolhemos a luta, né? A gente escolhe caminhos que nos levam a lutas. E Deus, Ele tem um caminho de paz. Não que seja um caminho que sempre vai ser tudo mil maravilhas, perfeito, com pessoas lindas e maravilhosas ao seu lado. Que ninguém é maravilhoso não, meu filho. Não ninguém mesmo. É perfeito. Tem dias que eu tô fraca, aí eu falo com a Mila, ela me fortalece e vice-versa. Ela tá fraca, eu vou lá e tenho uma palavra do Espírito Santo para a vida dela. É necessário estarmos juntos, age através da gente, sabe? Ele quer utilizar canais através de nós, né? Nós somos o canal do Senhor aqui na Terra, para levar a palavra para o sedento, para o fraco. Porque isso é bíblico, né? A gente tem que se ajudar nas nossas fraquezas. É um ajudando o outro. Agora você tá caindo, eu tô te levantando. Amanhã se eu cair, você me levanta. Tem que ser assim. Porque senão a gente não consegue chegar lá, gente. Porque nós somos seres imperfeitos. Perfeitos são pessoas que não estão na Terra mais, né? No nosso caso. Então, nós somos seres imperfeitos, precisamos constantemente estar alicerçados na palavra, se fortalecendo. E a amizade de Deus geram na gente estímulos, nos dão forças para continuar vencendo as batalhas, das dificuldades desse mundo tenebroso. Enfim, mas a gente tem que se alicerçar, a gente tem que criar vínculos espirituais. Ligar um pro outro, falar das dificuldades que tá passando, abraçar, orar junto, clamar. Se alguém vem te apresenta uma dificuldade, você não descarta ela não, dá a mão pra ele, vamos embora levantar. Ei, enxerga aí, minha filha, esse poço, vamos fazer esse poço aqui que Deus disse que vai botar água. Mas eu não tô chegando lá na cava, menino, Deus não mandou. Se vale de ossos secos, dá, né? Profetiza que ele vai trazer vida. Então, assim, Deus quer isso da gente, Deus quer fé, Deus quer discernimento do agir de Deus, do poder de Deus em nossas vidas. Espírito Santo. É isso aí, gente. Amém, queridos. É isso que a gente queria falar com Se vocês. inscreve, comenta, compartilha com a gente. É nóis. Fica com Deus, gente. Beijo, gente. Tchau.